esquerda? Quem disse que Lula é de esquerda? Tem que fazer a arminha, né? Liberdade! Liberdade! Freedom! Freedom! You know? Veio pra manifestação ou tá passeando mesmo? Não, eu vi porque eu acho cômico. É? Em que sentido? Eu acho cômico porque nós estamos ali falando de um jornalista que foi demitido da Jovem Pan pra fazer saudação nazista e uma deputada que corre atrás das pessoas com arma. Como é o nome deles? Ó, Adrilho Jorge e Zambelli. Favor ou contra? Sinceramente, eu não acho necessidade dessa manifestação pelo que eles estão lutando. Eles estão lutando por algum tipo de direito. Eles estão lutando exatamente pelo sofrimento das pessoas do Sul. Eles estão lutando contra a guerra que está acontecendo. Não, eles estão lutando por uma situação fictícia de um impeachment de um ministro do STF, que, até o dado momento, o que ele fez de errado? Condenar pessoas pelo ato de vandalismo no dia 8 de abril? Esse foi o crime dele? Condenar criminoso? Agora nós estamos vendo pessoas que são a favor do impeachment do presidente Lula. Tudo bem, ele não foi eleito democraticamente. Passeando hoje ou vieram pra manifestação? Passeando. O que vocês estão achando sobre? A manifestação? Tem alguma opinião sobre? Não. Nem em favor, nem contra Lula? Não, sou neutra. Neutra? Votou em alguém nessa eleição? Estava esperando, assim, que ele fizesse algo próximo do que ele fez no primeiro governo, mas nada, né? Nada, zero. Então, assim, tá complicado. Tá complicado. Se você vê que ele pegou uma casa muito arrumada, com dinheiro em caixa e tal, e já destruiu em 2 anos, menos de 2 anos, a nossa expectativa é muito sombria, né? Muito sombria. We ask one question. Okay. Yeah, go. What questions about your president? In English only. They travel here, Brazil, or living here? We're traveling. My English not so good. He can speak Portugal. So it's about foreigners? A população também não tem o ponto dela democrático? Olha, a ou população como decidiu uma coisa, agora se aprovado em Câmara e em Senado é outra. Até então, é a favor de uma parte dividida do país ou realmente houve crime de responsabilidade ou algum crime fiscal para ser a favor da petição de impeachment? Eu sou a favor de impeachment. Eu sou a favor de impeachment. Eu acho faz que parte da democracia, né? Obviamente. Eu acho que impeachment é uma forma democrática para a população lutar pelos seus direitos. Entretanto, até que ponto o impeachment ele é legítimo ou não? Você acha que o governo Lula está fazendo um bom governo? Olha, desde até que o iniciou? dado momento, eu acredito que o Lula deixa muito a desejar com relação às suas promessas de campanha. Exemplo, eu acredito que ele tem falhado muito com relação aos direitos da comunidade LGBT. Então eu acho que Você faz embora... parte dela? Com toda certeza. Então embora existe uma luta por direito, nós ainda não temos os nossos direitos garantidos em Constituição. Isso é uma falha da democracia brasileira. Você conseguiria dar um exemplo? O casamento homoafetivo. Até o dado momento, nós não temos esse direito garantido em Constituição. O que significa isso? É o ato de 2 pessoas do mesmo sexo casar e ser considerado família. Então nós não temos esse direito garantido em Constituição, é apenas um tipo de permissão do Supremo Tribunal Federal que a todo momento a direita tenta derrubar. Inclusive o Conselho de Família votou no ano passado contra o casamento homoafetivo. Caso for aprovado, existe alguma coisa que a gente possa fazer contra? Não, porque não é garantido em Constituição. Justifiquei, eu tava longe. Você é morador aqui de São Paulo mesmo? Baiana. Então você nem sabia que ia estar tendo isso. Não, nem sabia. Ficou pior ou melhor? Pior. Falação, né? Muita besteira. Vai votar em quem na próxima? É uma pergunta muito difícil. Eu não posso, não me comprometo. Eu sou do agro, né? Aí eu não posso falar muito, não. O agro ficou bem prejudicado com essa situação agora, né? Então, Sim ou não? então, sim, né? É porque eu vou pela minha causa. Então, antes eu era L, mas agora, como eu sou do agro, eu tenho que ser... Eu entendi. Tenho que fazer a arminha, né? What do you do today here? Visit here, the street. First time here? Avenida Paulista? First time you... Second time. Second time? Yeah. You like Brazil? Yeah, I love the... Liberdade! Liberdade? Liberdade! Freedom! You know what it is? Yeah, I know.
The people from Brazil, he likes the freedom, Yes. like the United States people. The people want out your president. Not out. Yeah, But yeah. so they want out Brazilian and they want the USA give the password to the guy. Você se considera um cristão ou tem alguma religião? Eu me considero cristão, eu sou culturalmente adventista, tudo bem, minha família é adventista, eu acredito muito na ideia cristã, porém, se eu tivesse que assemelhar os ensinos de Jesus Cristo aos dias de hoje, eu não diria que ele é comunista, mas eu acredito que ele defenderia principalmente reforma agrária, porque se nós formos olhar na Bíblia, no Pentateucos, o ano jubileu não era isso? Os 7 ciclos de 7 anos e as terras voltavam aos seus proprietários anteriores. O ano 7º, o ano sabático, não era isso? Que as espigas de milhos e toda a plantação era para os pobres e necessitados. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra, de acordo com o profeta Ezequiel? Fartura de pão e não amparava os pobres e necessitados. Se Jesus for cristão, se Jesus for hoje participante de alguma das nossas ideologias políticas, não acredito que ele seria comunista, mas também não acredito que ele seria de direita. Historicamente, os outros governos que tentaram implementar não deu muito certo. Não. O que você acha desse Existe uma argumento? grande diferença entre ideia... Você seria a favor do existe comunismo? Com toda certeza, mas existe uma grande diferença entre o que é comunista manifesto comunista, e a tentativa de implementação de um governo comunista. Infelizmente, o manifesto comunista ele é utópico. Nós não conseguimos empregar ele hoje de uma Que é a forma luta política de prática. classes, né? Exatamente. O grande problema dos governos comunistas que tentaram implementar realmente um regime comunista é que, infelizmente, eles caem numa ditadura. E isso eu estou dizendo que todo governo que tenta sair para um extremo, ele cai na ditadura. Da mesma forma foi a direita. Na Alemanha, quando a direita tentou partir para um extremo, caiu na ditadura nazista. Na Itália, a mesma coisa, caiu numa ditadura fascista. Dizer que o nazismo e o fascismo é de esquerda é extremamente equívoco. Você acha que daquela época para cá, periodicamente, vem mudando o conceito de direita e esquerda? Quando nós entendemos, por exemplo, PT, as pessoas tentam encaixar o PT como um partido comunista. Não, o PT está de longe um partido comunista. Ele se enquadra no espectro esquerdo, mas não ele é um centro-esquerda. Não é declarado exatamente. comunismo, né? Você vai Porque tem olhar o Partido as suas, Comunista. exatamente. Você vai olhar as suas escolhas, vai olhar as suas votações, vai olhar as suas ideias que eles defendem. O PT em nada se compara hoje como um partido comunista. Agora, eu acredito que a divisão está muito clara no Brasil entre esquerda e direita, principalmente depois do governo Dilma. Entretanto, eu acho que existe uma grande confusão dos dois lados. Mas o Bolsonaro não defende a direita. Olhando para a Prefeitura de São Paulo, tá chegando perto das eleições também. Já tem alguma ideia? Iria votar no Ricardo Nunes, ainda vou, né? Mas tem que analisar melhor o Pablo Marçal. Ele é um empresário muito bem sucedido, etc e tal, mas experiência política para administrar uma cidade como São Paulo, que é complexa, você pode ver que poucos prefeitos se deram bem, pouco, ou quase nenhum. Você tem o menos pior, o que menos atrapalhou, né? Mas não fez uma boa gestão, não é fácil. Então, de repente, o Marçal pode ser uma opção, mas a princípio eu tô no Ricardo Nunes e vamos ver a evolução da coisa, né? Com chances de mudar para o Pablo Marçal. O Bolsonaro, ele não é que ele defende a direita, mas ele representa a direita hoje. Concordo. A direita pegou o Bolsonaro com uma simbologia para representar nele toda uma ideia de conservadorismo. Sim. A mesma coisa que na Alemanha fizeram com Hitler, tá bom? Então, eu não estou falando que Bolsonaro se compara a Hitler. Tá. Eu estou colocando uma posição de que representante. eles pegaram uma representante e colocaram. A mesma coisa que aconteceu na Rússia, quando os russos pegaram Stalin, colocaram ele como a figura da ideia comunista e começaram a endeusar a figura dele. Sendo que, na verdade, o objetivo não era endeusar uma figura, e sim lutar por uma ideia. Você acha que as ideias do comunismo, apesar de elas
quererem o bem, elas acabam que nos atos dela, elas ainda aumentam a pobreza em geral? Não. Por que você acha que isso acontece? Porque, teoricamente, em nada se liga ao comunismo ou uma ideia de esquerda propriamente dito do que nós temos no Brasil, porque no Brasil nós nunca chegamos nem perto do comunismo, mas numa ideia de esquerda no Brasil, eu não vejo. Eu acho que nem tem como, porque nem a China, que é considerado comunismo, ela não aplica. Ela é uma grande potência. Ela é uma então, potência. Por que a esquerda é contra o meio de produção? A frase seria ser responsabilizada pelo meio de produção, deter o meio de produção. Por exemplo, empresas estatais, ela obtém um meio de produção, é dela. Certo? Qual o meu ponto nesse sentido? Eu vejo que quando o Estado ele obtém os meios de produção, acaba que... Não tem lógica a sua pergunta. Qual Por quê? Não tem lógica afirmar tal coisa, porque nós vamos utilizar a China. A China é uma grande potência econômica e de produção. Obviamente que ela tem as áreas de influência, correto? Tá, ela tem as áreas de influência capitalistas. Qual é a posição política da China? Você veio hoje aqui para manifestação ou tá passeando mesmo? Eu tava passeando e acabei ficando. Hoje o vice do Lula é o... Sabe quem é? O vice do Lula? Na teoria é o Alckmin, mas quem manda mesmo é a mulher dele, né? A Janja. O governo fica melhor com a vice-presidência mandando? Cara, eu acho que ele não tem tanto apoio hoje em dia, assim, o partido dele, o ex-partido dele já praticamente não existe mais. Sem o STF ali, ele não conseguiria ter governabilidade, né? Então, eu acho que teria que ser os dois juntos, assim, por alguma coisa da chapa, sabe? Algum impeachment conjunto, assim, uma anulação da chapa, alguma coisa assim, sabe? Do you have any opinion about this? In your country have something similar? We have protests also, but I don't know the content so much, so hard to say, hard to have an opinion. I don't know, because I don't understand everything they say. So, and I don't know Brazilian politics, so hard to say. We also have protests, right-wing, a lot of right-wing movements happening, but who knows what will happen. Comunismo. Equivocadamente, mas sua resposta tá certa. Mas eles definem, não... Eles podem dizer que sim, ou na verdade nós dizemos que sim. Não, eles definem, Tá. eles se dizem comunista. Tá, mas vamos lá. Eles possuem áreas de influência, não possuem zonas de influência? Sim. Essas zonas de influência são o quê? Não entendi a pergunta. As ZENs são o quê? Não desconheço. Ok, zonas de produção que são consideradas zonas capitalistas dentro da China. Ok, hoje a China é um país que tem a sua economia crescente a cada ano, correto? Correto. Em que ponto a esquerda é um vilão para meio de produção e crescimento financeiro? Não é. Nesse Ok, exemplo que você deu, não perfeito. E por que nas outras questões vai ser? Só porque nós nunca chegamos perto de um governo de esquerda aqui, a gente de forma de uma forma muito... uma ficção muito pontual, a gente vai dizer que é porque nós nunca experimentamos tal coisa. Porque o Brasil nunca experimentou um governo de esquerda. O atual Lula não é de esquerda? Quem disse que Lula é de esquerda? Você consegue ver pela sua forma de liderança e pela sua forma de esquerda. Ele diz que tem um posicionamento, mas na sua escolha você vê que é uma escolha de centro. Com a eleição do nosso futuro prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, talvez nós iremos experimentar realmente um político de esquerda governando a grande São Paulo. Cara nova talvez ajude a melhorar São Paulo, que São Paulo é a grande capital que leva o Brasil nas costas, né? O problema é que assim, uma má prefeitura, ela impacta muito rápido, né? Na nossa vida, então... Mas acredito que não vai fazer uma... Assim, o que eu acho, não vai ser uma coisa que vai atrapalhar a gente. No mínimo vai ser neutro. Talvez você esperasse mais, mas não fez. Mas vai deixar a coisa fluir. Do que pegar um cara, sei lá, como os da esquerda, que podem criar alguma lei nova, uma mudança, favorecer uma coisa errada da coisa, né? Enfim, coisas que todo mundo sabe como que alguns da esquerda, talvez nem todos, mas alguns da esquerda usam, né? Boa, meus lindos, repolindos, caralho. Boa, repolindos. Agora vamos assim. Se inscreve, deixa um like e maceta aí, na moral. Todo domingo, meio-dia, um vídeo novo.